Bom, estamos começando mais um programa Deu Certo. Hoje aqui com a Fabiane Sato. Fabiane, obrigada pela presença. E para começar o nosso programa, a primeira pergunta é por que a Sato Comunicação deu certo? Tá, a Sato Comunicação, ela tem 11 anos, né? A gente faz 12 anos agora em novembro. Eu acho assim que foi uma oportunidade que aconteceu numa época que tinham poucos jornalistas se formando no mercado e estava começando a assessoria de comunicação aqui no estado. Tá, então, casou tudo. Tinham poucos jornalistas formados, a gente não tinha uma empresa de comunicação de assessoria de imprensa consolidada aqui no mercado. Eu tinha recém saído da faculdade, precisava trabalhar e, na época, estava muito difícil você conseguir carteira assinada. Né? E uma das oportunidades que eu tive foi abrindo uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa. E aí que eu comecei a entrar no mercado. Foi nesse comecinho aí. Só foi conquistando novos clientes, estava fazendo um trabalho direitinho, que a empresa começou a crescer. Fabiane, o seu plano de negócios funcionou como você esperava? Eu tive uma formação de jornalista, eu sou jornalista, né? Eu não tive uma formação empreendedora. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu abri a empresa, eu não tinha um plano de negócios. Eu tinha experiência de estágio no Sebrae, eu fiz alguns cursos lá, mas eu não tinha uma formação eu não sabia como montar, como abrir uma empresa. Eu não tinha a mínima ideia de como é que eu poderia fazer isso. Então, eu fui protelando, né? Eu não tinha um plano de negócios nesses 3 primeiros anos, eu não tive um plano de negócios. Eu só fui montar 3 anos depois. Tá? Que aí eu fui atrás de um consultor e tal. E assim, o que eu estava procurando naquele começo era um trabalho. Tá? Eu nunca tive preguiça, sempre trabalhei bastante e tal. Então, assim, o que eu estava esperando, o que eu comecei a esperar foi 3 anos depois que eu montei a empresa. E aí, a partir daí, sim, se consolidou. Fabiane, qual você acredita que é o diferencial da Sato? Eu acho que é questão do atendimento, né? A gente procura atender o nosso assessorado, procurar entender o meio que ele vive, não tentar impor muito as ideias que a gente acha que são viáveis, tentar ouvir, para aí sim buscar uma solução para o problema que ele tem, porque ele procura. Fabiane, quais os planos e perspectivas da empresa? Eu montei outras 2 empresas, né? Que, o que aconteceu? A Sato Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa, de conteúdo, né? Para veicular nos jornais, nos sites. E isso tem ficado muito limitado com a entrada das mídias sociais. A gente sabe que isso chega muito mais rápido, que você não precisa, acaba não precisando ter uma assessoria de imprensa para contratada. Então, assim, tem que seguir outros nichos, né? E o assessor de imprensa, no final, ele acabou ficando um pouco mais generalista. Ele não faz só essa parte de redação. Você tem que entender um pouquinho de publicidade, você tem que entender um pouquinho de eventos, porque no final, quando você ganha a confiança do teu cliente, ele busca essa informação em você. Né? Antes de ir atrás de uma agência de publicidade, antes de ir atrás de uma empresa de eventos, ele procura essa informação em você. Né? Então, assim, eu vi que nisso aí tinha uma oportunidade, então eu abri outras 2 empresas. Né? Eu abri uma empresa voltada para eventos, né? Publicidade não é muito meu foco, tá? E abri uma empresa mais para monitoramento de informação, para a gente conseguir controlar essas informações que saem nas mídias sociais e também na clipagem comum. Bom, voltamos com o nosso segundo bloco. E para começar, eu queria saber como começou a sua história com o empreendedorismo. Foi na formação ou foi de infância? Veio de família? Ou teve um empurrãozinho de alguém, assim? Assim, ó, meus avós, por parte de pai, eles tinham relojoaria. Né? Tiveram um bar, depois tiveram relojoaria, vieram do Japão, meu avô foi trabalhar na lavoura, só que logo ele montou um comércio, né? E deu uma formação bem sólida para os meus pais, tanto do lado materno quanto do lado do lado do meu pai, né?
Assim, meu pai trabalhou na relojoaria, minha mãe também trabalhou em bar, então, assim, eu acho que tá um pouco ligado, tá? Assim, eu sempre gostei de pagar, sempre ter um dinheirinho para ou comprar pipoca, ou, né? E por mais que meus pais tivessem um bom nível financeiro, eles nunca foram, assim, de dar muito dinheiro pra gente, porque são de pós-guerra e tem toda uma questão ligada a isso, de economia e tal. Então, assim, eu e as minhas irmãs, a gente costumava fazer geladinho, vender na escola. Na faculdade, eu vendi muito pão de mel, né? Mas, assim, eu fazia estágio, vendia pão de mel, porque eu sempre quis ter um dinheiro para mim. Eu queria poder comprar minhas coisas, não queria pedir para ninguém, né? Então, eu acho que já vem disso, já. Né? Eu vejo pelos meus irmãos também. Eu tenho um irmão que é empreendedor, né? E eu tenho uma irmã que é médica, mas ela também, querendo ou não, ela gerencia o próprio consultório dela, né? Então, eu acho que sim, é um pouco de berço, sim. Fabiane, a sua personalidade, no que ela influenciou para você se tornar uma empreendedora de sucesso, digamos assim? Na minha personalidade... eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui atrás, né? Eu nunca esperei muito, mas eu sou muito preguiçosa para estudar, né? Eu sempre fui muito preguiçosa para estudar. E só depois de uns 2, 3 anos para cá, que eu comecei a entender que, por mais que você se esforce para fazer alguma coisa, se você não tiver o conhecimento técnico, né? Não adianta só o seu esforço, você tem que ter o estudo também. Tá? Então, assim, eu tinha essa vantagem, eu sempre corri muito atrás das coisas, mas para mim, às vezes, faltava um embasamento técnico, teórico, né? Que há 2, 3 anos eu estou buscando ainda, eu fui buscar, tá? Para conseguir consolidar melhor a minha empresa, conhecer um pouco melhor os meus clientes, conhecer melhor o setor que eu quero atender, o segmento que eu quero atender. Se você pudesse destacar algum momento na sua carreira como empreendedora, que momento seria esse? Eu acho que foi no ano passado. A gente pegou um desafio bem grande, que foi o Congresso Internacional da Carne, para ser feito aqui em Campo Grande, né? Foi um grupo para a Argentina, de pecuaristas e tal, tentar trazer o evento, que na época era o evento mundial, para cá, para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, né, que é um berço da pecuária e tal. E aí me jogaram esse desafio, que foi aí que eu vi que a gente precisava consolidar, montar uma empresa na área de eventos, que foi aí que eu montei uma empresa na área de eventos. Né? Não tinha ninguém, na época, para fazer esse congresso. Tá? E foi um congresso, assim, que além da parte de organização mesmo, fez a gente pensar muito na questão da assessoria de imprensa, porque a gente deixou de fazer assessoria de imprensa local, nacional, né, para fazer uma assessoria de imprensa China, Estados Unidos, América Latina, de uma forma geral. Então, assim, isso demandou bastante da gente e eu acho que consolidou a empresa. Assim, foi o incentivo que a gente precisava. Agora a pergunta nada a ver. Qual o seu super-herói favorito? É a Mulher Maravilha. E por quê? Eu não sei explicar direito o porquê, mas eu era encantada com aquela coroa dourada que ela usava e aquela calcinha vermelha. Não, brincadeira, brincadeira. É porque, assim, eu acho assim que ela tem uma força, né, que eu acho que todo mundo teria que ter sem perder a ternura, digamos assim, né? A doçura. Ela é guerreira e, mesmo assim, não perde a feminilidade dela. Sendo assim, acaba aqui a nossa entrevista com a Fabiane. Fabiane, muito obrigada pela entrevista, por todas as suas respostas. E até o próximo Deu Certo.